Gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo nesse esse webinar, né, com duas pessoas super queridas e com quem eu já aprendi bastante, né? Paulo foi meu professor há um bocado de tempo atrás, né, Paulo? E aí Pedro foi meu aluno, né? E hoje eu aprendo com ele. Isso daí é muito bom, né? Então são dois feras aí em água, né? Em soluções baseadas na natureza. A gente é até meio monotemático, que a gente sempre brinca, né? Que a gente vive falando, pensando, a gente sonha com isso. Então hoje o tema é bem instigante, eu acho que para a gente discutir isso, né? Que é um desafio, né, imenso que a gente está enfrentando, tanto o excesso de água quanto a falta de água. Então, acho isso muito legal. Eu e Pierre, fala aí, Pierre, da pós, que eu acho que tem que falar aí, entra nisso. Bom, a gente está organizando essa série de webinar, né? A gente está na nossa quinta webinar. Estou muito feliz com isso. Cecília também está empolgada, já tá com o dobro confirmado e planejando o que vai acontecer depois. A gente vai falar muito de paisagem ecológico, né? A gente está aproveitando esse momento para poder cruzar os conhecimentos ligados às soluções baseadas na natureza. Essa pós é uma pós-graduação que a gente montou já faz 3 turmas, né? A gente vai formar a terceira turma. Montamos ela sozinhos, eu e Cecília, juntos sentamos e montamos ela sobre medida, né? E a gente adapta ela. Ela também se adapta ela se adapta como a natureza, né? Então, a gente já está planejando abrir turmas à distância, inclusive, esse webinar já está botando a nossa cabeça para pensar de outra maneira, podendo alcançar mais gente de uma maneira mais simples, né? Então, a gente deve divulgar em breve notícias sobre a adaptação da pós em relação ao ensino à distância, né? Está em projeto, mas a gente está indo com tudo, né? Então, eu quero assim, convidar todos os profissionais de várias áreas, estudantes de várias áreas, né, ligadas a território, né? E território, eu acho que é a plataforma mais central que a gente tem, né? É aquele nós que está fora de nós, né, que ao mesmo tempo está dentro de nós, né, que passa também, enfim, é a paisagem, né? Então, espero que gostem e que a gente possa se manter conectado, tanto para os webinars e, quem sabe, com outras atividades. Pronto, Cecília, acho que eu falei tudo. Você está muda. Você está muda. Teu microfone. Cecília, esse é um momento... Falei tudo sozinha. Isso. Mas aí é um problema que eu tenho sempre que eu estou no Zoom, eu esqueço de ligar o microfone. Bom, vou voltar aí, né? Rewind aí. Eu vou, antes de passar para o Pedro e para o Paulo, né? Eu quero frisar que vocês coloquem agora, vão colocando o nome de vocês, junto com da cidade que vocês vieram, se vocês tiverem alguma filiação em alguma instituição, cidade, alguma coisa assim, botem também, porque a gente não só precisa disso para a presença, que foi a PUC que pediu, né, o CCE, mas também a gente quer saber de onde vocês são, né, porque tem bastante gente e a gente quer saber um pouquinho mais de cada um. Como a gente não tem tempo de abrir para pergunta, pelo menos a gente fica com o registro. Vou passar... o Paulo Pellegrino é professor da USP, lá do Lab Verde, que é um laboratório focado mesmo em infraestrutura verde. E o Pedro é um cientista ambiental que fez pós-graduação com a gente e que hoje trabalha no C40, e ele vai contar um pouquinho mais para vocês do trabalho dele. Vou passar a palavra para o Pedro, né? O Pedro abre aí com a apresentação e em seguida entra o Paulo. Tá? Super bem-vindos, obrigada pela presença e compartilhar o conhecimento de vocês, as experiências e com todo mundo, né? Acho super feliz. Vamos lá? Vamos. Conseguem ver meus slides? Já está na tela de todo mundo? Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem nessa situação difícil que a gente tem vivido, né? Acho que é bom a gente compartilhar também sempre
online nesse momento, né? As situações de como a gente está lidando muito com essa quarentena, enfim, e compartilhar sobre assuntos que a gente ama, que a gente quer trabalhar nas cidades, é uma das formas que ajuda muito a gente nesse momento. Então, primeiramente, parabenizar a Cecília e Pierre. É uma grande honra para mim estar aqui com esses dois mestres meus, que foram meus professores, que eu aprendo todo dia, eu e a Cecília, a gente, se deixar, a gente fica 2 dias inteiros falando sem parar, as pessoas o tempo todo têm que pedir para a gente se acalmar, na sala de aula era um debate constante, né? Sempre muito produtivo, sempre muito bom. Enfim, falando um pouco sobre mim rapidamente, eu estudei Ciências Ambientais na Unirio, que é um curso muito novo no Brasil, assim, e depois fiz a pós-graduação de paisagismo e trabalhei no Rio Resiliente, num projeto que montou a primeira estratégia de resiliência da cidade do Rio, até me juntar à C40, que é uma ONG de mudanças climáticas globais. A gente só trabalha dando assistência para cidades, dando suporte para ela montar seus planos de ação climática, para ela fazerem ações de adaptação às mudanças climáticas, principalmente com água, e o meu foco é muito em alagamentos urbanos. Bom, eu vou começar contando que eu tinha uma apresentação montada para esse webinar, e por acaso eu, como não sou um milênio, apesar de ser uma boa pessoa tecnológica, deu tilt no meu HD, eu perdi ela e eu remontei ela inteira ontem. E nessa mudança eu troquei um pouco o approach da apresentação e tirei um pouco da explicação que eu dava histórica urbanística, de como o movimento higienista urbanístico e outros tipos de movimento urbanístico, modernismo também, geraram os impactos que a gente tem hoje. Então, antes de eu começar na minha apresentação, eu queria fazer um pequeno merchan, mostrar o livro da Cecília, que eu acho que todas essas informações estão nesse livro. Esse livro é muito bom, que falando de Cidade para Todos. Inclusive, quando eu montei a apresentação, eu consultei ele o tempo todo, porque ele conta muito bem contado esse passo a passo, como a gente está parando aqui hoje, por que a gente tem tantos problemas hoje. Como eu tirei isso da apresentação, eu quis fazer esse pequeno comentário para estimular vocês a lerem sobre esse assunto. Esse livro me ajudou muito, assim como outros que eu vou citar durante a apresentação. Durante a agenda para hoje, eu vou falar um pouco, tentar responder um pouco por que alaga tanto nas cidades, né? Falar um pouco desses impactos que causam na cidade, uma discussão sobre a gestão do ciclo hidrológico nas cidades, explicar um passo que eu acho que é muito importante nessa gestão para as prefeituras, que é o mapeamento e o zoneamento das áreas alagadas, e a gente vai falar sobre essas ações e estudos de caso. Bom, primeiramente, por que alaga tanto, né? A gente tem que relembrar um pouco daquele ciclo da água que você viu na escola, onde ele explica mais ou menos como a água percorre o nosso planeta, onde ela chove na montanha, desce no rio, infiltra, vira na lagoa, entra nos vales. Eu acho que aqui nessa apresentação tem um fator muito importante, que é a infiltração. Ela mostra claramente que a infiltração ela tem um papel de recarregar os aquíferos e um papel de trazer a água mais lentamente para o final da bacia. O escoamento superficial acontece, mas quando tem vegetação, esse escoamento acontece de forma mais devagar. Um outro exemplo um pouco melhor, trago do livro do Miguel, né, que demonstra muito como a vegetação, né, tem um papel importante nessa gestão desse ciclo hidrológico. Ela tem um papel muito importante, primeiro na evapotranspiração, segundo na interceptação vegetal e no papel de infiltração. Então, assim, bacias hidrográficas que têm suas áreas naturais preservadas, ela tem um maior número de infiltração, ela tem um que a gente chama de escoamento subsuperficial, quer dizer, essa água desce lentamente a bacia, batendo na folha, descendo no tronco, pegando um solo que tem serrapilheira, né? Então, ela tem um movimento que vai indo aos poucos para o Talveg, que é o local onde tem os rios, né? Os corpos águas. Ela não acontece de uma forma muito rápida. E quando a gente intervém com a cidade, a gente altera muito essa vazão. E eu acho que esse gráfico aqui ele demonstra um pouco isso, né? Nessas vazões naturais, o tempo de concentração é um termo que determina a quantidade de água que numa bacia e de uma chuva e o tempo que a última gota que caiu na bacia demorou para chegar na parte final da bacia.
né, nos rios ou lagoas, enfim, onde essa bacia está inserida. Então, ela demonstra claramente que, a partir do momento que a gente substitui a vegetação natural com a cidade, sem entender essa integração, que é um processo natural que aconteceu em todas as cidades, praticamente todas as cidades do mundo, essa vazão aumenta muito. Então, tem vários estudos que demonstram tempos de concentração que às vezes podem demorar de 20 a meses, 2 meses, dependendo do tamanho da bacia, dependendo de como essa bacia é formada, né? Ela na cidade ela acontece de forma muito rápida, ela acontece em 2 horas, 1 hora. Então essa velocidade faz com que a água chegue muito rápido, trazendo toda uma poluição que tem e causando os impactos de alagamentos, inundações, enchentes, enfim, que são termos que são um pouco diferentes. A gente estava debatendo antes do webinar a diferença entre 3 termos. Eu vou falar rapidamente, acho que o Paulo depois pode falar na apresentação dele um pouco maior. Estava debatendo que alagamento é um tipo de impacto que acontece por falha na drenagem. Então, ela é uma coisa mais localizada. Ele acontece pois a drenagem não está preparada para receber a água. Então, ela extravasa. A inundação e a enchente ela já é correlacionada aos rios, aos corpos hídricos. Então, quando o rio enche muito por causa de chuvas no topo da bacia, ele transborda. E esse transbordamento é que causa a famosa inundação. Como a gente constrói muito em áreas coladas nos rios, principalmente quando fazemos a canalização, nós sofremos tanto de inundação quanto de alagamento na cidade. Só mais um pouco de uns gráficos rapidamente, uns desenhos mostrando essa diferença de escoamento, né? O tamanho do escoamento é muito menor em áreas naturais em relação nas áreas urbanas. Mais um, acho que assim, para deixar bem claro isso, para ter essa diferença, né? O que a gente precisa hoje é combinar, trazer de volta a natureza para a cidade, entender onde você construiu a sua cidade, como ela poderia recuperar as funções naturais dela para essa água infiltrar, reter e diminuir esse tempo de concentração. Para isso, a gente precisa entender onde é que a gente construiu a nossa cidade. Eu vou falar um pouco do Rio de Janeiro, que é um local onde eu sou nascido e criado. Enfim, tem um pouco mais de conhecimento da região. E acho que muitas das pessoas aqui que são do Rio não têm a menor ideia que existia uma lagoa na Lapa, em frente aos Arcos da Lapa. Aqui está um desenho dessa lagoa, a gente não tem foto, mas era um local onde as pessoas iam tomar banho, se bebia água, né? Era uma lagoa que existia. O Rio de Janeiro foi criado uma região muito difícil de ser ocupada. Ela era repleta de mangue, repleta de áreas inundáveis, né? Repleta de lagoas, inclusive. Então, todo o nosso processo de urbanização foi muito impactante ao meio natural. Inclusive, um parêntese, hoje temos uma horta, né, feita pela Organicidade, que inclusive apresentou no webinar aqui em 2 webinars atrás, acredito, pois eles tiveram a ideia de fazer uma horta ali, e eu lembro muito bem da discussão na época de a gente vai ter que regar, e simplesmente eles encontraram um olho d'água nessa região. Por quê? Porque é o final da bacia hidrográfica. Mesmo que a gente esteja muito impermeabilizado, ainda tem um pouco da água que infiltra no topo da Santa Teresa, e essa água chega por baixo e ela fica ali. Então, eles descobriram que tem um olho d'água e não tem nenhum tipo de rega nessa região. Claro que eles escolheram plantas bem fortes, mas isso demonstra como a gente não conhece a nossa cidade. Trazendo um pouco mais dessa informação, para quem não sabe, o centro do Rio de Janeiro teve um desmonte se eu não me engano, foram 9 morros, alguns maiores, outros menores, que foram demolidos para se aterrar essas áreas alagadas. Isso tudo causa um impacto muito grande nos alagamentos, certo? Então, aqui está uma foto da demolição do Morro do Castelo, que é emblemático, inclusive até hoje a gente fala que a gente... porque tinha um castelo lá, né? A gente fala, no centro tem a região do Morro do Castelo, apesar de não ter morro nenhum. E tudo isso foi um processo de urbanização que acontece em maioria das cidades do mundo, e estou exemplificando pelo Rio de Janeiro. E eu acho muito interessante culturalmente você achar isso descrito nos nossos sambas e na nossa cultura. Por exemplo, esse samba de Noel Rosa,
que ele fez para brincar com a Aracide Almeida, ele traz num verso dizendo que ele não poderia sair da área da boemia e morar na riqueza, em Copacabana. E ele fala isso assim, você pode ver que palmeira do mangue não vive na areia de Copacabana. Então ele traz, onde hoje ninguém sabe, poucas pessoas sabem, que a Estácio era um grande mangue, ali era uma área de mangue, né? Então esses registros históricos são muito interessantes para mostrar, inclusive, e também para mostrar que essa mudança foi acontecendo ao longo do tempo, causando muitos problemas. Eu acho que esse samba do famoso Moreira da Silva, aqui de Morangueira, é sensacional. Ele traz versos que demonstra quanto isso já acontece há muito tempo na cidade do Rio, né? Esses versos que eu acho até importante ler, né? Tem um problema crônico, renitente. Qualquer chuva causa enchente. Não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, que da Praça da Bandeira vou de lancha a Catumbi. Que maravilha a nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo o trânsito engarrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entra na água até o pescoço e peça a Deus para ser girafa. Quer dizer, é muito interessante ver como a cidade já sofre desses alagamentos há muito tempo, né? Todos os cariocas e pessoas que já visitaram a cidade na época do verão, né, onde a gente tem, principalmente a época das grandes chuvas, como esses impactos acontecem. Tem a grande chuva de 66, tem a grande chuva de 88. Essa foto eu acho muito genial, que demonstra toda a resiliência do cidadão carioca, né? A gente está muito acostumado com isso. Tem uma foto de um ônibus na Jardim Botânico, um rapaz extremamente feliz, né? Estou ali, mas estou bem, estou no ônibus, surfando os alagamentos que a gente já convive há muitos anos. Enfim, só para demonstrar para você, será que a gente impermeabilizou a nossa cidade inteira sem observar os corpos hídricos, sem cuidar da nossa água? Acho que essa foto do Morro do Cantagalo é bem característica, demonstra como o nível de impermeabilização da cidade é muito grande e por isso que temos os impactos dos alagamentos. Eu acho interessante que muitas vezes a gente pensa que áreas arborizadas também teriam em tese, e teriam realmente em tese, uma maior facilidade de filtrar e reter água. O problema é que essas áreas estão sempre na área pública, e a área pública é só uma pequena parte da bacia. A bacia tem muitos prédios, tem muitas construções que ocupam grande 5 minutos. Opa, vou correr então, Pierre, que falta bastante ainda. Inclusive na PUC eu fiz uma análise do bairro do Leblon na época, junto com a Cecília e com o Pierre, e a gente encontrou um nível de impermeabilização altíssimo, que é um bairro super arborizado, né? Outra foto, isso aqui é Bogotá, mostrando como todas as cidades do mundo são muito impermeabilizadas. Impactos. Eu não vou perder muito tempo com impactos, acho que todo mundo já passou por esses impactos. Gostaria de ilustrar um que eu acho muito interessante, que aconteceu no final do ano passado em Washington, nos Estados Unidos, que é uma cachoeira sobre a linha de metrô. Tem vídeos no YouTube impressionantes mostrando isso. Isso aqui, essa de cima é em Durban, aqui é no Rio, aqui é alguma cidade indiana que eu agora não estou me lembrando, mostrando como o impacto da poluição acontece muito relacionado à falta de gestão das águas na nossa cidade. Legal, agora vamos falar de como a gente pode mudar esse paradigma, né? Por que eu digo paradigma? A gente cresceu tratando a água, tentando expulsar a água o mais rápido possível de perto da gente. A maioria dos projetos em cidades são de canalização, que matam os rios, e de descer a água o mais rápido possível para áreas de baixo da bacia. Porque muitas vezes transferem o impacto de cima para a parte de baixo e aceleram esse pico. Para mudar isso, as cidades do mundo têm investido em diferentes approaches, né? Um primeiro que eu gosto de citar muito, que é o desenvolvimento de baixo impacto, muito utilizado pelas cidades americanas e do Canadá, que discute exatamente como construir, causando o mínimo de impacto possível no ciclo hidrológico, né? Respeitando o ambiente natural onde você está construindo, seja ele mangue, seja ele floresta, seja ele deserto, enfim, onde você está, se entender. Um segundo conceito que eu acho muito interessante das cidades esponjas, que as cidades chinesas criaram, onde eles querem entender qual é o máximo nível de retenção e infiltração dessa água que eles podem fazer
para garantir essa qualidade da água e a diminuição dos impactos dos alagamentos. E um terceiro que eu gosto muito, que se chama Cidades Sensíveis à Água. É um exemplo australiano, acho que é um exemplo que poderia ser muito bem implementado aqui, onde eles discutem como cidades podem ser sensíveis à água. Ou seja, durante uma seca, como a gente pode reter o máximo de água possível. Durante um alagamento, como a gente pode drenar essa água de forma eficiente, cuidando para ela que tenha uma qualidade de água. Esse conceito traz também tratamento de esgoto descentralizado, traz o conceito de reutilização de água. Então, tem todo um monitoramento do clima para que você consiga coletar água, infiltrar água quando necessário e drenar água quando necessário, usando os ecossistemas da cidade. Eles têm um framework que eu não vou falar muito, mas eu gostaria de deixar para vocês darem uma olhada rápida depois. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link dos estudos, mostrando como podemos transitar de uma cidade normal para uma cidade sensível à água, onde hoje em dia a gente tem uma cidade que vai até o terceiro ponto, que é a questão de drenagem, né? Você tem o suprimento, você tem a questão do esgoto e uma questão da drenagem, e a partir daqui eles começam a falar como os sistemas têm que ser multifuncionais, né? Você não pode ter um canal que drena água e a única função dele é jogar água para baixo. Você tem que ter um corpo hídrico onde você vai utilizar ali durante de sol, aquilo vai ser um lugar para se aproveitar a cidade, e não só uma só função. Dá para se perder muito tempo aqui, eu não vou parar muito tempo aqui, acho que o Paulo vai falar um pouco também quando falar dos projetos. Um paradigma de mudança, por quê? Como é que a gente pode pensar nessa transição? Acho que tem uma questão de gestão que é muito importante, que traz necessidades sensíveis à água. Ela fala, olha, o ciclo hidrológico ele é um só. Então, hoje a gente tem uma empresa que cuida um departamento que cuida da drenagem, outro departamento que cuida da qualidade da água, outro departamento que cuida do esgoto. Enfim, se você conseguir juntar todo mundo para tomar essas decisões conjuntas, né, isso vai fazer que a cidade caminhe muito. É isso que eles prezam. Então, eu trago aqui o exemplo da gestão do Rio de Janeiro, o quanto ela é separada em departamentos. Quer dizer, você tem a drenagem, quem toca em grande parte é a Fundação Rio Águas, mas eu nem coloquei aqui para não deixar tão confuso. Eu sei que a Obras cuida da microdrenagem de algumas áreas, né? Outros departamentos cuidam. Mas quando você fala da qualidade da água das lagoas, de alguns rios, é a SMAC, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Mas quando você vai para a praia, muitas vezes é o INEA, o responsável da qualidade da água, né? Então você tem a SEDAI que provê água para todo mundo, mas o saneamento é só de uma parte. A Zona Oeste tem uma PPP que cuida de uma outra parte do saneamento. Aí a Conlurb é que limpa grandes áreas, a Conlurb que faz a manutenção junto com a Secretaria de Obras das bocas de lobos, para tirar o quintope, para a drenagem funcionar. Parques e jardins, muitas vezes nem sabe, ele tem uma responsabilidade da água dentro dos parques, das praças, apesar dele não ter essa relação direta na água, ele percebe que essa água tem que ser tratada por eles. E, inclusive, os prédios, né, os públicos, privados, quer dizer, eu até brinco, né, qual é a responsabilidade? A chuva cai no meu telhado, minha responsabilidade, eu tenho que jogar na drenagem. Quando entra da drenagem, a responsabilidade da Rio Águas. Mas se ele vai para um rio, aí vira a responsabilidade da SMAC. E aí se vai para a praia do INEA, quer dizer, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, o primeiro passo para uma cidade andar é também fazer uma gestão integrada, juntar esses órgãos para compartilhar dados de água e trabalhar em conjunto em prol da melhoria da qualidade das águas na cidade. Pedro, deu tempo aí. Deu tempo? Tá. Então eu vou correr. Isso aqui é um exemplo de uma outra cidade. Só para exemplificar que isso não é só o Rio de Janeiro, são cidades do mundo inteiro. Isso aqui foi um rapaz de uma cidade americana, que eu não vou falar o nome aqui, que perdeu uns 20 minutos me explicando a gestão deles em milhões de órgãos, milhões de pessoas. Muito importante para as cidades tomarem as decisões, o mapeamento. Há várias formas de fazer um mapeamento, não vou perder o ponto aqui, mas mapear onde estão essas áreas, entender quais são os corpos hídricos que tem nessas áreas. O zoneamento, ou seja, muitas cidades estão regulando essas áreas. Se você está na área de alagamento, você tem que ter construções que entendam como diminuir esse impacto, né? Principalmente as novas também, inclusive pensando em retrofit. Várias cidades têm esse zoneamento e a gente ainda está um pouco atrás aqui no Rio, e São Paulo está começando a trabalhar, tentando fazer o zoneamento deles e áreas alagáveis. Para terminar, ações e estudos de caso. Eu acho que as principais ações eu tento classificar em 4, né? A gente precisa abrir espaço para as águas na cidade.
de novo, abrir espaço para os rios e reincorporá-los eles como corpos hídricos e não como os canais imundos que a gente tem hoje. A gente tem que aumentar a infiltração, aumentar a retenção o máximo possível e reduzir a vazão do pico de chuva. Como as cidades estão fazendo isso? Exemplos. Exemplos de Seul é um exemplo muito clássico, onde eles tiraram, numa grande área central da cidade, o transporte e recuperaram o rio, inclusive essa água corre potável. Tem um exemplo novo na cidade de Durban, que é na África do Sul, que é uma área mais periurbanas, que eles estão tirando, recolocando vegetação nativa, tirando as vegetações invasoras, que causavam muito entupimento, né? Quando chovia, elas cresciam, quando tinha uma grande chuva, levavam elas lá para baixo, causavam muito impacto na parte de baixo da bacia. Exemplos de infiltração, eu coloquei aqui em Nova York, muitas cidades têm essas infraestruturas de jardins de chuva e outras infraestruturas verdes que tentam mimetizar a natureza na hora de diminuir essa vazão e infiltrar a água e reter a água também. Eu coloquei o Rio de Janeiro aqui com muito carinho, apesar de terem só 2 exemplos. Muitas cidades têm isso como programa do governo. Aqui são exemplos feitos pelas pessoas. Esse é na rua do Bip Bip, em Copacabana. E esse também foi feito pela Organicidade, junto com a Cecília e PR, participaram na fundição. São exemplos que isso é possível de fazer na cidade. Redução do pico, adoro esse caso de Copenhague, onde eles calcularam que era muito mais barato transformar suas ruas para grandes chuvas, essas ruas levarem a água de forma mais lenta dentro da cidade. Então a rua, em dia de temporal, tem um aviso para não se utilizar tanto a rua, e ela funciona como parte da drenagem em vez de fazer um canal gigante. Isso mostrou muito mais barato. A cidade de Oslo, que tem um mapeamento dos prédios e diz em que área você está da cidade, quanto de água você tem que reter dentro e diminuir a vazão. Indo para a retenção, eu acho que muito interessante o projeto de Roterdã, que são as praças de água, são praças que recebem essa água durante a chuva e depois eles têm um bombeamento para tirar ela. Vou mostrar o caso de São Paulo aqui, que são os piscinões de São Paulo. Tem-se muita discussão sobre a eficácia em relação à multifuncionalidade dos piscinões. Acho que o Paulo vai poder falar muito da adaptação, mas é claro que tem uma certa funcionalidade de retenção da água. E para terminar minha apresentação, desculpa se eu passei um pouco, esse tema é muito extenso para falar em 15 minutos, entender, assim, eu gosto muito dessa foto, assim, muitos engenheiros falam para mim, mas isso é impossível de fazer em cidades, no centro, e é claro que assim, tem um limite, né? A gente vai ter áreas que vão alagar na cidade, a gente precisa ter essas áreas de acomodação de chuva dentro da cidade, porque a infraestrutura verde não vai dar conta, como a infraestrutura cinza não dá hoje, né? Está muito na clara que não dá hoje. Assim, a gente tem que preparar a cidade para acomodar essa chuva. Mas a natureza ela é muito forte, e isso demonstra muito nessa foto, que é um exemplo de quando teve o furacão Sandy em Nova York, e a duna, na mesma rua, alguns quilômetros depois, simplesmente o fato de ter uma duna preservada diminuiu muito o impacto de um furacão. Isso para mim foi muito surpreendente, porque quando você fala de mangue ou outros ecossistemas que têm, em tese, mais biomassa, são mais fortes, eu entenderia. Mas quando eu vi que uma duna pode diminuir o impacto de um furacão, eu falei, não, gente, não tem prova maior de como a gente precisa naturalizar nossas cidades, criando esses ambientes mais agradáveis para a nossa população. Desculpa se passei do tempo, termino aqui minha apresentação. Muito obrigado, Pedro. Muito bom, super introdução. E essa imagem final é bem impactante, inclusive, realmente, né? E eu acho que vale a pena também citar as iniciativas do Japão, né, com os tsunamis, que eles plantam floresta no litoral para quebrar as ondas mesmo, né? Na China também eles fazem muito aterro usando manguezal como barreira no final, né? Porque eles sabem que isso, de fato, são as soluções mais adaptadas para esse tipo de condições. Muito obrigado. Acho que agora eu vou passar a palavra para o Paulo, né? Que vai engatar, né? Saiu do Rio, foi para São Paulo, né? Agora está em São Paulo. Muito obrigado, Paulo. Eu te deixo você se apresentar, acho que vai ser mais eficiente do que você já apresentar. Obrigado. Eu te dou aquele toque quando faltar 5 minutos, depois de 10 minutos. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então, eu estou compartilhando a tela. Vou ver se vocês estão enxergando a minha tela. Está carregando. Me avise quando estiver... Acho que não estou vendo o aviso. Clica de novo no botão para compartilhar a tela.
Desligou a câmera, BR. Na verdade, desligou Ai, a câmera. ai. Você está apertando na câmera, eu acho, e não no compartimento de tela. O compartimento de tela fica mais no meio. Sim. No meu computador, no meu computador é um botão verde. O meu é verde também. Então, aparece zoom, transmissão de tela, zoom, transmissão de tela. É isso, né? Escolhe uma. Escolhe qual tela que você quer compartilhar. Exatamente. Aí dá Enter e pronto. Deve entrar. Isso, acho que agora foi. Isso, está entrando mesmo. Ótimo. Só que eu queria voltar para trás. Tudo bem. Estou indo muito para frente. Só que voltei. Pronto. Beleza. Então, agora, eu queria aproveitar o gancho do Pedro e que o próprio Pierre comentou agora no final, que, no fundo, nós temos que aprender a conviver com as enchentes, né? A própria deixa, que é o tema que deram para hoje, para nós falarmos aqui, me veio com essa ideia, que, no fundo, a enchente já é uma solução natural. Ela é uma questão de um aspecto que os rios sofrem, as águas têm um ciclo, essa respiração, essa passagem da seca para as cheias é uma solução que a natureza desenvolveu ao longo de bilhões de anos no trato com as forças da natureza nesse planeta. E nós temos que aprender a ter essa humildade de entender que as enchentes é um aspecto da vida. E se nós construímos à beira de um rio, nós temos que estar atentos de que esse rio um dia vai encher e que esse rio seria burro da nossa parte querermos evitar que esse rio transborde, porque, no fundo, nós estaremos fazendo aquele velho problema que aquele ditado popular diz, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, no fundo, você querer trabalhar com a contenção das águas, na verdade, é uma solução condenada ao fracasso. Você, na verdade, seria muito mais inteligente, você não precisa ser nenhum mestre taoísta para entender que vale mais a pena você surfar uma onda do que você enfrentar uma onda. No fundo, você deve conviver com as águas e com os fluxos e ciclos das águas, como o próprio Pedro mostrou para nós há pouco tempo atrás. E, portanto, quando a gente vê uma cidade, aqui é um plano, que é uma imagem que eu mostro sempre, que é a visão da bacia sedimentar sobre a qual a cidade de São Paulo foi construída. E se nós tivéssemos atentado nesse período da construção da cidade, de como ela é um território das águas, na verdade, de como ela é uma grande área riquissimamente drenada por córregos e rios em suas planícies aluviais, que se espraiavam nas suas planícies aluviais, nós podíamos perceber que a solução que nós tínhamos aqui já era dada pela natureza. A natureza já tinha testado essa tecnologia das planícies de cheias, né? Como você absorve e recebe essas águas nos períodos da expansão delas e como você depois vai drenando isso tranquilamente no período em que passam as chuvas até o rio voltar ao seu canal anterior. Então, no fundo, esse desenho que em São Paulo, no início, até foi entendido, porque talvez era tão visível, né, que a cidade era uma grande planície aluvial, era uma baciona que recebia as águas de toda uma grande área de contribuição, e como a cidade foi construída inicialmente em cima de colinas que preservavam o pé seco das pessoas, né? As pessoas estavam lá em cima das colinas e as pessoas sabiam que as águas enchiam essas planícies e que esse é uma visão, por exemplo, do Parque do Estado, aqui em São Paulo, que se for ver hoje, você vai ver um canal do Rio Tamanduateí totalmente asfixiado no seu canal construído atual, que se for uma total miopia em relação a esses processos e essas situações que as águas levavam na cidade. Você vê também outra imagem, essa aqui do Debré, que uma imagem que ele desenhou, né, aqui de São Paulo, mostrando justamente de cima para baixo como que a cidade estava lá em cima e como que as tropas passavam por caminhos que desciam até as planícies e como lá embaixo os canais anastomosados se seguravam e formavam as águas da cidade, que a vida da cidade continuava normalmente
independente desses ciclos de cheias e vazantes. Até pouco tempo atrás, quer dizer, até um pouco mais de um século atrás, você tinha essas várzeas totalmente desimpedidas, ou grande parte desimpedidas, e elas eram naturalmente reservatórios. Eles eram esses reservatórios das águas das chuvas, que faziam com que a cidade continuasse vivendo sua vida tradicionalmente tranquila, enquanto as águas ocupavam os espaços que eram delas, né? Naturalmente. Isso, então, seria uma solução das cheias. E não haviam, porque, no fundo, quando a gente passa das cheias, que é esse processo natural dos rios transbordarem, ocuparem suas calhas maiores, seus espaços maiores durante o período das chuvas e depois retrocederem para os seus canais de vazante, vocês veem que isso é uma solução natural. O problema ocorre quando nós começamos a nos enfiar no espaço das águas, nós achando que as águas podem ser contidas em canais muito restritos, que nossa engenharia se deu por bem dizer que era o lugar que cabia as águas. Então, no início do século passado, em meados do século passado, foi feito um trabalho extenso aqui em São Paulo de drenagem dessas grandes várzeas, para que elas pudessem ser ocupadas pela cidade. Na verdade, nós criamos um cenário propício às inundações, porque a inundação seria, então, esse momento em que, de um processo, de um fenômeno natural, que é a cheia, você teria a destruição, seria o estrago, a invasão das águas em estruturas construídas, como ruas, edificações, casas, fábricas. Então, na verdade, o que nós estamos tendo aqui é um desenho que começou até muito mais generoso no projeto do Saturnino de Brito, que ele colocavam de uma forma até bastante E perdemos o Paulo. Deixa eu ver se o vídeo dele ainda está aqui. Tá. Paulo, não sei, congelou. A câmera ligada acaba não prejudicando, não. Não prejudica. Eu já caí e voltei umas 3 vezes. É mais a questão de cada um. Mas a câmera não faz a menor diferença, porque cai com câmera ou sem câmera. Mas é muito interessante como a gente está vendo como a dinâmica da água, né, em Sicília, na cidade, quando a gente começa a ligar essa ideia, né, Pedro também. Eu sempre não entendo como que um mapa vem com uma cor só de água. Assim, é a coisa que eu mais repito na orientação para aluno, cara, tem cota alta, tem cota baixa, tem cota alta, tem cota baixa. Hoje de manhã já estava falando isso de novo, né? E né, essa dificuldade de entender essa dinâmica tá passando o bombeiro aqui também. Essa dinâmica da água, né? Enquanto ela precisa ser inserida e parar de ser até se a gente olhar como é apagada do sistema urbano, né? Eu acho que aí o que eles já mostraram, né, até agora demonstra que a gente realmente alterou de tal maneira, né, a paisagem, né? Ela foi tão processada, as águas desapareceram da paisagem, que a gente realmente tem que partir para soluções nas áreas construídas com soluções baseadas na natureza, né? Como a natureza faria, e a gente vai procurar inserir no tecido urbano, né, já consolidado, diversas formas, né, de soluções para enfrentar esses problemas. Isso vai ser, assim, muito variável, né? Existem várias tipologias que podem ser usadas e eu fiz um trabalho para o Observatório Interdisciplinar para Cidades Sustentáveis. Eu falei isso, acho que em algum outro webinar anterior, mas está disponível numa plataforma desse observatório e tem lá 35 tipologias em todas as escalas, né, para aplicação, para voltar. Eu estou preocupado ele estar falando sozinho lá, sem ter ideia que a gente não está escutando. Não, mas não virou o slide. Eu vou mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para ele. Desculpa te interromper, mas
preocupado ele estar lá falando e a gente está aqui. Mas Vou ligar para ele, peraí. Vou complementar sobre o que você falou agora mesmo, né? A questão das soluções, das tipologias, das soluções que a gente tem para enfrentar isso, né? E aí eu pego o gancho com o que eu acabo de falar, o Paulo, né? Que é a solução já é a natureza é a solução, né? Ela já carrega isso aqui, a água é uma solução, né? Então, acho que é interessante a gente olhar, cruzando com a curva, né? As duas curvas que mostrou o Pedro antes, né? Onde a gente vê o meio urbano que cria um evento, né? Você pede de flash flooding, né? Aqueles alagamentos relâmpagos ali que acontecem muito rapidamente, que está lá na canção, né? Que rapidamente sobe o nível. Mas quando eu viajo, que cai uma chuva dessa, também acontece isso. Não é uma exclusividade de carioca, né? Aqui tudo bem que a gente tem aquela pluviometria apavorosa de quase 300 milímetros em 3 horas, coisas que assim a gente fica realmente arrepiado com isso. Mas de um lado a gente tem o desenho da natureza, que assim qualquer forma que está na natureza, ela está ali ou para reger o sol ou a água, né? Basicamente. Né? Então a gente vê que você olha o desenho das plantas, você vê como que elas são feitas para capturar as águas, né? E aí isso é o fenômeno que a gente tem que reproduzir, hibridizar, né? Como se fosse... Vocês estão conseguindo me ouvir novamente? Eu tentei voltar aqui. Voltou, Paulo. Muito bem. Perfeito. Uhum. Ótimo. Você parou mais, você estava no final daquele slide com o título lá e parou de repente. Aí a gente ficou falando aqui de Estou com um problema de compartilhamento da tela. Está dizendo que somente o anfitrião pode compartilhar essa reunião. Peraí, vou te nomar de co-animador de volta aqui rapidinho, um segundo. Ok. Eu tive que sair e voltar de novo. Já liberei. Ótimo. Então eu vou voltar. Vocês lembram qual a tela que estava? Estava bem no início. Saturnino de Brito para São Paulo, Saturnino de Brito. Aí foi aqui, já deram a cola aqui. A água é dinâmica. Aqui, ó, tem várias pessoas aqui que estão dizendo onde é que você parou, exatamente. Porque a gente prosseguiu na conversa. Que bom. Então eu vou tentar voltar para aquele ponto. Só que eu queria ver se eu voltava ao Saturnino de Brito. Nossa, foi lá atrás. Essa é a imagem, provavelmente. É essa, né? Não. Eu acho que não, Paulo. Você estava ainda numa tela que tinha um título em azul. Falava que a água era dinâmica. Não. Oh, meu Deus. O título em azul? Essa aqui? Bem, mas isso é muito início. Era muito slide início. 9, é o slide 9. Acho que é essa aqui. Slide 9. Slide 9. Slide 9, é isso aí. Esse mesmo, então. Exatamente. Então, aí eu tinha mostrado que nós tínhamos saído... 5 minutos, né? Então, eu vou correr rapidamente. Porque... Não, dá uma extensão. Estou brincando, obviamente. Então, vamos em frente. Eu tinha mostrado essa imagem do Saturnino de Brito e depois como o processo de retificação do rio, né, foi sendo levado dos rios aqui em São Paulo e do aumento da velocidade das águas para a transmissão das águas. Por exemplo, esse é um estudo feito em Cornell que mostra que da Penha ao encontro dos rios Pinheiros com Tietê, você teve um aumento de velocidade intenso das águas com essa retificação. O desenho da cidade que resultou desse processo todo, né, que foi uma grande bomba hidráulica que nós criamos, né, porque imagine toda aquela drenagem que estava dispersa em todos aqueles canais meândricos, em todas essas planícies de várzea, agora são canalizadas no meio dessas avenidas como canais, né? E esse manejo das águas continua até hoje. Você vê que os parques mais recentes, eu até trouxe essas imagens de 2 parques implantados em áreas com muito esforço de eliminação de áreas de risco aqui em São Paulo, de parques lineares, a gente continua ainda com esse cacuete de trazer a retificação e as superfícies impermeáveis como sendo um ganho para a cidade, e em vez de aprender com aquelas soluções naturais, né? Mesmo quando a vegetação começa a aparecer nos canais, isso se dá de forma espontânea. Esse é um canal de um desses parques lineares implantados em áreas de risco na cidade, em que mostra que o desenho também é muito simplificado, mas a natureza consegue ultrapassar a limitação inicial
e você vê que essa vegetação, que não é prevista no projeto, começa a ocupar esses lugares, até que a prefeitura vem e faz uma limpeza desse canal e tira essa vegetação que estava começando a dar um processo de regeneração para esse lugar. Portanto, a gente precisa aprender que nós precisamos ver que esse projeto Soluções Naturais para a Água, para enfrentarmos as inundações, tem que ser, primeiro, ver o solo onde a gente está trabalhando e ver que essa rapilheira, essa vegetação, que as folhas e frutos e galhos que caem nos chãos, onde tem terra, onde tem solo, é, na verdade, um ganho que a gente precisa começar a reter novamente. Chega de usar rastelo para limpar os canteiros das ruas e das avenidas e das praças. Porque senão a gente vai ter essa função desses canais. Imagine isso aqui, que é considerado um canal de um córrego aqui em São Paulo. Até alguém, com muito humor negro, colocou até um vaso sanitário ali em cima do que é o próprio canal. Mas você vê que soluções começam a aparecer e as pessoas começam a permitir que essa recuperação da vegetação espontânea se dê na cidade, né? Ou canais ou ruas começam a ter alguns trabalhos que nos levam a pensar que nós temos que ver as plantas como o solo. As plantas são a consequência disso. Dos líquens e das pequenas frestas das ruas até projetos mais amplos, a gente precisa pensar como trabalhar isso. E aí vem soluções de projetos que nós desenvolvemos no laboratório, que mostram como que a gente pode começar a ganhar espaço para recobrir a cidade de vegetação, ganhar espaço para solo, conseguir espaços em que as águas começam a participar. E esse é um trabalho que a própria, de um pós-doutorado da Juliana Alencar, que fez comigo aqui na FAO, que justamente vai nessa linha. Como que a gente dispersa essa drenagem pelo tecido urbano? Como a gente foge dessas soluções monofuncionais, como o Pedro tinha falado, desses piscinões ou do sistema viário, que é visto cada coisa no seu canto, no seu nicho, sem poder misturar as coisas. Como a gente escapa dessas imagens? E algumas soluções começaram a ser pensadas. Talvez a gente pudesse começar a ver esses reservatórios para cumprir aquele papel que as várzeas tinham na cidade, como que eles podem começar a ter um papel também de drenagem mais sustentável? Como você pode começar a perceber que esses reservatórios possam também trabalhar para trazer um pouco de regeneração para essas águas? Como que a gente pode conseguir os espaços e ter essas cidades mais sensíveis às águas na nossa cidade? Como que a gente pode começar a ver esses desenhos de reservatórios que fujam daquele desenho tradicional quer dizer, das primeiras gerações de piscinões, e a gente possa ter piscinões com outros desenhos como estes, né? No qual a fitorremediação e os canais que um dia originaram esses córregos possam ser mimetizados e trazidos novamente para o projeto. E como que nós precisamos, então, juntar tudo isso, as águas com o solo e a vegetação, para começarmos a ter projetos? Talvez a gente possa até começar a adaptar os antigos reservatórios que eram feitos naquele desenho. Esse é exatamente aquele reservatório daquela imagem anterior, o mais tradicionalzão. E como que a gente pode começar a recuperar isso? Como que as pessoas já estão perdendo a paciência fazendo com as próprias mãos esses desenhos de retomada dessas águas na cidade? E novas tecnologias podem ser introduzidas, né? E aí, como que nós temos que enfrentar isso também ainda com o critério da emergência climática, dos eventos que estão previstos, como agora aconteceram no último fevereiro? A gente vê que os rios, eles vão voltar a ocupar o espaço deles, quer nós nos adaptemos ou não. Eles vão fazer à marra essa adaptação. E nós precisamos ver se nós queremos estar apenas assistindo de camarote ou participando ativamente desses processos de desenho. E como que isso não impede a manutenção da cidade e das estruturas existentes? Na verdade, um exemplo de uma bacia que nós trabalhamos aqui, nós vemos que esses desenhos podem ser adaptados sem perder uma casa que seja, uma via que seja, do que existe. É uma forma de projeto. Você vê que numa bacia como do Jaguaré, aqui em São Paulo, que é um afluente do Pinheiros, vocês podem ver que uma série de iniciativas e de formas de trabalhar que vão desde da drenagem, do saneamento mais adequado dos esgotos, de todas as áreas de reservação previstas, de todos os tratamentos dos resíduos, de toda a requalificação urbana que possa ensejar esses projetos, vocês podem ver que esses desenhos de novas áreas que mimetizem as soluções dadas pela natureza, soluções baseadas na natureza, você pode começar a adaptar isso também para os seus desenhos de novos reservatórios e ver como isso vai se adaptando ao desenho da cidade.
eu gostaria de... Aqui era um filminho, mas eu vou pular. Aqui nós tínhamos, na verdade, essas águas que podem ser desenhadas como novos reservatórios. Então, aqui onde é prevista a construção de um novo piscinão, por que ele não pode virar um desenho de um parque piscinão? Porque, na verdade, a gente tem que ter nova geração desses piscinões. Temos que escapar daqueles desenhos mais antigos, temos que evoluir daqueles desenhos mais antigos. E, quem sabe, trabalhar com esses desenhos de forma que eles possam ser novas áreas que remetam àquela ideia das águas sendo parte de um processo natural. Como esses canais podem ser retrofitados para reaparecer na rua, na cidade, as águas. Como que esses novos piscinões, mesmo em ruas totalmente ocupadas, como esse é o exemplo extremo de uma rua que é a coitada da árvore que está ali embaixo da fiação totalmente deturpada, pode também ser uma rua esponja. Quem sabe a gente pode começar a imaginar essa cidade. Isso tudo virou uma série de processos de LEED, né, que o Pedro não teve tempo de falar, mas que a gente pode comentar depois mais adiante, e como isso pode ser feito também para escalas mais amplas, e como perceber que essas bacias podem ser bacias que, como são que nem bonecas russas, elas são dentro uma dentro da outra, até chegar na bacia maior. A gente pode começar desses esforços de trabalho de bacias mais concentradas e ver como esses trabalhos podem ser levados até um dia você mexer num rio maior, como seja no caso aqui do Pinheiros, e visões de uma cidade que possa ser realmente uma cidade sensível às águas, com soluções baseadas na natureza. E, desse forma, imaginar que essa evolução urbana pode ser dada observando e monitorando, entendendo esse processo que nós estamos dentro dele. E que, na verdade, nós precisamos ver a água como parte da infraestrutura verde da cidade. Desculpe se eu corri demais, mas eu tive que cumprir agora as minhas horas perdidas. Obrigado. Obrigada, Paula. Foi muito legal, né? Eu acho que deu para a gente ter um panorama bom aí das causas, né? E de algumas apontando soluções, né? Eu acho que isso daí a gente precisa trazer esse tema, né? Com muita frequência, porque a gente realmente está com emergência climática, né? E a gente precisa, com urgência, adaptar as nossas paisagens urbanas para receber os impactos dessas grandes chuvas, né? E também, enfim, e com isso também oferecer co-benefícios, né? Outros benefícios para além do manejo da água pluvial. E aí as soluções baseadas na natureza têm esse papel fundamental, está ganhando espaço aí pelo mundo, né? Pelo mundo, a cidade esponja na China, cidades sensíveis à água em vários países. Muda de nome, mas os conceitos são muito semelhantes. Isso aí com a reintrodução de biodiversidade. Então, acho que esse é um tema assim, realmente, que a gente pode falar justamente com o Paulo e com o Pedro. A gente passa dias falando sobre esse assunto, né? E eu e Pierre temos essa comunalidade aí, né? Em como a gente trabalha essas paisagens. A gente assim, eu fiquei com assim as ideias, né? Sempre que eu escuto vocês, eu acho que tem coisas novas, né? Eu acho que o Brasil já está fazendo coisas que não fazia até pouco tempo, então ou fazia e não dava visibilidade também. E eu acho que agora está começando a pegar mais ritmo, né? Até porque as coisas estão ficando mais graves. Eu queria saber, né, Pedro e Paulo, os dois, o que vocês acham, né? Assim, qual é o horizonte, né? Como é que está sendo essa virada? Como é que isso está acontecendo nas cidades do mundo? O Pedro quer dizer 40, né? Como é que isso está realmente entrando nas agendas das cidades, né? Em termos de políticas públicas e ações reais que estejam acontecendo? Posso começar falando um pouquinho disso. Eu acho que o fator mudança climática tem sido crucial nesse empurrão, porque estamos vendo os eventos com mais frequência acontecendo nas cidades e esses impactos estão empurrando as pessoas a falar, peraí, a gente não está dando certo o que a gente fez
até agora. Sei lá, você vê cidades com eventos de mais de 500 anos de recorrência, né? Para quem não sabe, recorrência é estatisticamente qual é a probabilidade daquilo acontecer, estimando um ano base nos próximos 500 anos. Então, em teoria, aconteceria uma vez em cada 500 anos, acontecendo 3 vezes em 10 anos. Inclusive, por exemplo, teve um caso forte de chuva em Tel Aviv no início desse ano, depois de 10 anos sem ter, ou mais, 50 anos sem ter. Então, assim, esses eventos têm empurrado muito as cidades a mudar essa política, a entender que necessitam modificar a sua gestão para melhorar a gestão hídrica da cidade, né? A gestão de alagamentos especificamente. E o fato que eu acho que é muito, muito interessante é a análise de qual é os benefícios trazidos dessa nova forma de enxergar a cidade, né? O quanto isso pode melhorar a economia também, o quanto pode melhorar a qualidade de vida, o acesso. Então, acho que isso tem também ajudado muito as políticas públicas da cidade, quando eles começam a falar de zoneamento, de discussão de coleta de água de chuva, de discussão de tratamento de esgoto descentralizado, pensando, né, em reutilização dessa água ou de reincorporação dessa água nos corpos hídricos com qualidade. Então, acho que basicamente esses fatores, na minha opinião, que tem mais acontecido nas cidades, e a gente tem essa discussão frequente com as nossas cidades, né, de como gestionar não só o departamento de água, mas o departamento de planejamento urbano, o departamento de moradia, o departamento de transporte, entender o quanto que todos esses sistemas fazem parte da gestão de água, né? Porque se você só trabalha com a água e esses outros departamentos não entendem o quanto que uma obra interfere na água, o quanto que o próprio sistema vai ser impactado por esse alagamento, fica muito complicado de avançar com essas políticas públicas de integração da água nas cidades. E eu só complementando o que o Pedro falou, eu acho que um assunto que se torna cada vez mais premente é que não temos mais tempo nem espaço nas cidades para soluções monofuncionais. Eu acho que quando a gente trabalha com água, a gente tem que ver que a gente está integrando, porque a água é o grande integrador de uma série de dimensões das cidades. Ela, na verdade, os rios e os canais, os talvegues, eles são, na verdade, o resultado da cidade que está em volta deles. Então, não adianta você intervir direto no canal. Você tem que ver o conjunto da bacia e como esses espaços livres que estão, e as próprias edificações, e as próprias relações das antigas infraestruturas, como que elas estão interagindo. E elas têm que ser vistas em multifuncionalidade. Por isso que esses exemplos últimos desses nossos renderings que a gente tem tentado desenvolver em cima de projetos de reservatórios, vai sempre em busca dessa multifuncionalidade. Como que um próximo piscinão não pode ser mais apenas uma caixa para reservar água, no máximo 15 dias por ano na cidade, e ficar um espaço seco, um espaço inóspito, um espaço indecente para a população vizinha durante os outros 350 dias por ano. Na verdade, tem que ser um espaço rico e vivo que funcione numa série de funções, inclusive fazendo uma grande estação de tratamento de águas e sendo uma área de recreação, uma área de lazer, uma área de desenvolvimento da comunidade do entorno. Na verdade, ele não pode ser um problema para a comunidade, ele tem que ser visto como um benefício para a comunidade, porque as águas é uma bênção que a cidade tem. A cidade que recebe chuvas é abençoada, não é uma cidade amaldiçoada porque chove, pelo contrário, é uma cidade que tem a vantagem de chover. Ela tem que saber como trabalhar com essas águas. E aí os reservatórios, por isso que esse nome piscinão acaba sendo um desasserviço, a gente chamar de piscinão isso, porque não é um piscinão. Na verdade, tem que ser um parque reservatório. Tem que ser um parque, uma praça reservatório. Tem que ser um jardim que as águas das chuvas recebam essas águas e possam ser trabalhadas e restituídas. E ter todas as funções adjacentes a isso que são factíveis. Pode ser áreas de produção, pode ser áreas de recreação, pode ser áreas de circulação, pode ser até áreas que estejam juntos a moradias, como exemplo daquele reservatório que foi feito junto a um conjunto habitacional em Seattle. Então, na verdade, a gente tem essas inúmeras funções tendo que conviver e trabalhar para produzir justamente essa melhor qualidade e realidade das águas na cidade. As águas vão ser a nossa grande justificativa
Porque se você chega para uma administração pública e fala, vamos fazer mais um parque, eles vão dizer, não temos dinheiro. Se você chegar para essa mesma administração e dizer, olha, nós vamos fazer um piscinão porque está tendo inundações catastróficas naquele lugar, aí você consegue os recursos. Por que você não junta as duas hipóteses? Por que você não pode ter um parque piscinão? Por que você não pode ter um parque reservatório? Um parque que justamente seja um parque multifuncional, que inclusive tenha condições de absorver uma série de outras iniciativas dessa comunidade, ser um espaço vivo para essa comunidade. Então, acho que isso é uma grande solução que nós temos que ver como a natureza faz, que é juntar tudo e ver como tudo influencia tudo, no fundo. E não pode mais ser visto estanquemente como gavetinhas de uma administração pública totalmente esclerosada que não consegue mais dialogar entre si. Então, nós temos que trazer esses problemas para projetos multifuncionais. Muito bom, muito obrigado. A gente tem várias... Tá vendo as perguntas, Pierre? Sim, estou vendo. Tá, eu estou com algumas aqui também. A gente podia começar a passar, né? Pode. Tinha algumas lá montantes, a Daniela falando do papel das bacias hidrográficas, que eu lembro de cabeça também. Que eu acho que... Como que vocês enxergam? Porque, assim, o assunto é que muitas vezes a gente está vendo o alagamento num determinado lugar, mas o problema não é onde está alagando, o problema é a montante, né? Só que a gente tem aquela luneta política que, às vezes, né, gosta de mostrar, né, tirar o foco da questão que é toda a bacia contribuinte, né? Eu já, assim, se eu tivesse que ser presidente do Brasil, a única coisa que eu faria é redividir todo o Brasil em bacias hidrográficas, porque eu acho que é a única divisão territorial, assim, que se justifica para a questão territorial, né? Como que a gente gerencia isso daqui? Então, eu acho que, qual a visão de vocês da bacia hidrográfica numa escala urbana dessa, como Rio de Janeiro e São Paulo? Qual seria um instrumento para poder? Porque hoje fica na mão do município, mas a gente vê município e estado, né? E fica uma coisa que a gente vê toda segmentada em setores, né? Que eu acho que o instrumento da bacia hidrográfica abre para demais atores, né? E começa a costurar, né? A gente começa a fazer a liga entre as questões, né? Há um instrumento urbano equivalente? Paulo, quer que eu comece ou pode responder primeiro se quiser para a gente ir revezando? Não, começa você. Tá bom, tá ótimo. Essa discussão é muito boa. Adoro essa discussão, até porque muitas cidades extrapolam ficam dentro de uma bacia e tem outra cidade a montante na bacia e fica uma discussão de responsabilidade, né? Eu acho... primeiro, até um comentário sobre a SEDAI, que a gente teve o problema de água da Geosmina aqui no Rio de Janeiro, e a solução apresentada pela SEDAI foi fazer muros para impedir que os rios que vinham de bacias hidrográficas de outras cidades com esgoto não entrassem no reservatório. O que foi, para mim, uma loucura. A gente estava falando de problema de... A gente teve uma seca em 2014 e a discussão era impedir que 2 rios, que são 2 fontes de água, chegassem no reservatório porque estavam poluídos. Então, assim, é exatamente um pouco disso. Você não está olhando a bacia hidrográfica inteira que está fornecendo água para o seu reservatório. Vamos olhar integradamente, vamos olhar para essa bacia, entender que áreas deveriam ser, inclusive, reflorestadas para fornecer isso. Voltando para a questão das cidades, eu acho interessante, assim, eu acho que as grandes cidades, principalmente as grandes cidades, elas precisam dessa análise de risco climático, né, de previsão dessas chuvas, dessas bacias onde estão as áreas mais vulneráveis, onde tem pessoas. A gente vamos ter que tratar aqui da população mais vulnerável, né, dessas áreas que são informais, mas eu não diria irregular, né? Porque se você olhar no plano florestal, no Código Florestal, está todo mundo irregular. Quem não está aqui em cima de uma área de rio, né? Então, são áreas informais que devem ser repensadas. E olhar para esse mapa, e aí as políticas públicas, eles têm que empurrar para que se adense dentro de bacias que sejam capazes de receber, né? A gente tem que começar a estimular a ocupação entendendo as nossas bacias. Dentro do plano diretor. É claro que é uma relação muito complicada. Por exemplo, quando a gente vê que tem muito, pelo menos antes do Covid, tinha muito esse movimento pendular de ir para o centro da cidade, voltar para o centro da cidade. Então, o próprio transporte nunca olhou para as bacias hidrográficas. Mas eu acho que se a gente olhar para essas áreas mais vulneráveis, planejar, fazer o planejamento com o zoneamento e ser cumprido, que eu acho que é o mais difícil, porque muitas vezes o plano diretor já prevê que essas áreas deveriam ser
prioritárias para adensamento e outras áreas para conservação ambiental, né? Para que se possa garantir que a cidade aplique o que está descrito na sua análise de risco climático e adense as áreas conforme as suas bacias hidrográficas. Então, e eu só complementaria com a seguinte observação. Eu acho que quando a gente está trabalhando com bacias urbanas, a gente tem que estar trabalhando claramente com projetos de recuperação de bacias urbanas, porque, dado que o ciclo hidrológico já foi, de uma certa maneira, deturpado naquele processo natural que ele tinha. Então, na verdade, esse ciclo, a cidade, quando está construída, ela já cria aquele síndrome do rio urbano, né? Que o rio urbano já é um rio diferente, ele tem uma temperatura da água diferente, uma turbidez diferente, tem todo um conjunto físico-químico diferente, não é mais o rio natural. Então a gente precisa imaginar como que a gente pode trazer essas soluções baseadas na natureza para a bacia urbana, para começar a dar um respiro a esse rio. Como a gente pode fazer com que os rios e as bacias dos rios urbanos, os rios são reflexos das bacias que estão inseridos, evidentemente. Como que elas podem ser trabalhadas para regenerar essas condições das águas urbanas? Então, por isso que todas essas estratégias que são montadas, elas são, na verdade, trabalhadas em rede. Você tem que ir naquele ponto de origem, de onde a água começa, de onde ela cai, nas divisores de águas das bacias, e acompanhar todo esse caminho das águas até os talvegs, os pontos da passagem da água, onde ela flui, recolhida por toda a bacia. Então, no fundo, esse desenho ele tem que ter alternativas conforme o lugar onde ele está. Por isso, num plano de bacia como esses que nós trabalhamos, nós sempre abrimos um cardápio de opções para tomar as decisões. Então, você fala, eu moro lá em cima no divisor de água. Então, como que eu faço para, no meu lote, da minha casa, da minha empresa, do meu condomínio, eu consigo segurar a água o máximo de tempo possível, eu consigo filtrar a água nesses pontos de origem do escoamento das águas. Se eu estou no meio da encosta média dessa bacia, como que eu trabalho para reduzir a velocidade dessas águas que passam pela minha rua, pelo meu terreno, pelas minhas áreas impermeabilizadas? Como que eu posso segurar essas águas a maior parte do tempo nesse trajeto de escoamento delas? E se eu estou lá embaixo, onde as águas se reúnem, então eu tenho que ver, ou eu faço uma casa anfíbia, ou umas edificações que consigam sobreviver a esse fluxo das águas, ou eu caio fora de lá e retorno o desenho para as antigas áreas das águas mesmo. Então eu tenho que ter noção de que onde eu estou na bacia e quais as soluções que eu devo tomar para conseguir trabalhar para a recuperação desses rios. Então, na verdade, é um projeto que envolve um entendimento dessas três dimensões. Do saneamento básico, quer dizer, eu preciso ter controle de que eu não estou jogando esgoto mais nas águas. Evidentemente que 100% desse tratamento dos esgotos é quase uma utopia na nossa realidade, mas a gente pode usar justamente parte desses sistemas de drenagem de infraestrutura verde, com soluções baseadas na natureza, para termos o tratamento do volume de base, do que passa quando você não tem chuvas. Então, você pode ter um sistema a mais de drenagem, de tratamento dessas águas servidas. Aí você tem, além do esgotamento sanitário, você tem a questão dos resíduos, né? Todo o material descartado, que cai de caminhões que transportam lixo, de onde as pessoas descartam erradamente ou sem condições de ter lugar adequado os seus lixos, aonde você carrega tudo isso depois com as enxurradas para os canais. Então, na verdade, o tratamento dos resíduos, ou do que é chamado de lixo também, é um grande problema que precisa ser resolvido. E depois você tem a própria questão da impermeabilização. A impermeabilização de uma bacia urbana é inevitável. Em algum momento você vai ter essa impermeabilização de trechos. E como você vai compensar isso em outros trechos, criando esses espaços esponja, que justamente permitam eliminar esse contínuo de superfícies impermeáveis que vão sendo cada vez mais uma bola de neve para as águas urbanas. Então, como que a gente consegue ir interrompendo essas sequências de espaços impermeáveis e superfícies impermeáveis e consegue criar
esses mecanismos de absorção e de segurança das águas. Aí você começa a trabalhar com todo o conjunto de espaços livres da cidade. Nós temos toda uma série de canteiros, rotatórias, calçadas, jardins, recuos, que são absolutamente perdidos nas nossas cidades e que podem funcionar como grandes espaços de retenção e detenção das águas de chuva e de tratamento dessas águas. Então, você não precisa retirar nenhuma casa, você não precisa fazer nenhuma destruição, nenhuma desapropriação, é simplesmente uma reconversão desses espaços livres para eles funcionarem como essas esponjas de tratamento das águas. Esse é um conjunto de normas que já são muito bem entendidos e trabalhados tecnologicamente com as soluções baseadas na natureza pelo mundo afora. E a gente precisa trazê-los para a nossa realidade e não perder mais oportunidades, porque no fundo a gente tem, cada dia que você refaz uma calçada de frente a uma casa, que você refaz um jardim, que você faz um canteiro de uma avenida, você está perdendo uma oportunidade de que aquele lugar seja também um lugar de reservação das águas. Bom, é isso mesmo. Aí tem uma pergunta aqui que foi mais de uma vez, a questão de como resolver essas questões de manejar as águas e captar as águas em áreas de baixa renda, em favelas e em outras áreas também, na hora que você começa a tratar muito, melhora a ambiência e aí há uma gentrificação. Então, essas questões que estão assim interligadas, né? Como é que a gente leva isso para esses lugares que são áreas mais, inclusive, mais vulneráveis, tanto de encosta quanto de áreas mais baixas, né? Porque normalmente o mercado formal não pode ocupar, né? Então, o informal, o ilegal, né, ocupa, né? Então, eu queria que vocês me dessem assim algumas pistas aí para essa pergunta, né? Quais seriam as soluções para essas áreas mais desfavorecidas? Bem, eu não sei, eu posso começar a falar agora? Pode. Perfeitamente. Então, é o seguinte, eu não sei se eu passei muito rápido, né, porque eu corri demais com as imagens, mas eu mostrei 2 imagens de parques lineares recém-implantados aqui em São Paulo, no Sapê, lá no Paraisópolis. Então, na verdade, a gente perdeu oportunidades, porque a gente estava justamente em zonas que justamente eram essas zonas mais vulneráveis da cidade e que se implantou parques lineares, entre aspas. Na verdade, se criou ruas com drenagem convencional, com bocas de lobo, tubulações e canais concretados, e dizendo que aqueles canteirinhos que sobrou para se plantar um genival ou outro, uma buganvília ou outra, era o parque linear. Então, no fundo, nós perdemos chances. Por que precisamos de tantas pistas asfaltadas? Por que a gente precisa criar? Por que o sistema viário é sempre visto como um dado que a gente precisa ter uma grande pista asfaltada atravessando uma área dessas? Para quê? Para evitar que as crianças consigam sair de casa, porque elas vão ficar presas dentro de casa, porque o carro vai ter velocidade para atropelar pessoas no meio de uma área de comunidade? Por que você precisa ter pistas tão largas asfaltadas para a circulação de veículos e não consegue ter espaços de drenagem mais permeáveis? Por que você não consegue ver que a drenagem é esse cacuete que nós temos mental, que a drenagem não é algo para ser velozmente levado adiante, conduzida adiante a água, mas algo para ser mantida no lugar onde ela cai. Então, essa inversão da nossa capacidade de entendimento e de dar soluções de projeto não é uma questão que deve ser restrita a áreas menos favorecidas ou mais favorecidas. Elas, na verdade, são soluções que têm que atender a todas as situações. Tanto que aquele professor de Harvard, quando ele veio fazer um estúdio aqui em São Paulo, ele escolheu uma zona de favela à beira da Billings, porque lá ele encontrou as soluções que seriam as mais adequadas possíveis em termos ecológicos para se implantar uma nova infraestrutura. E não os bairros mais estabelecidos da zona central da cidade, que eles que são, na verdade, alguns que carregam os cacuetes de projetos mais atrasados. E, no fundo, o que acontece perversamente é que as pessoas que moram nas zonas excluídas da cidade acabam vendo aqueles bairros mal feitos do centro da cidade e acabam vendo como exemplos daquilo que desejam para o seu bairro lá fora, na periferia. E quando, na verdade, seria o contrário. Na verdade, a gente pode testar na periferia soluções muito mais inovadoras e trazer isso de volta para as áreas centrais. No fundo, a gente não tem que correr esse
esse problema de imaginar que isso é algo que apenas pode facilitar a vida de soluções em bairros centrais. Pelo contrário, acho que as zonas que ainda estão com problemas de infraestrutura, de estabelecimento, ainda implantando a sua infraestrutura, principalmente áreas de mananciais, elas podem vir a ser os exemplos de soluções inovadoras para as cidades e se tornarem os novos lugares de vanguarda para os projetos, e mantendo a população que mora lá em suas casas. Obrigado. Uma pergunta que eu me faço aqui também, rapidinho, é que a gente precisa de instrumentos legais, públicos, que obrigam, né, a escolher essas soluções, uma vez que elas são mais baratas de implementação, né, muitas vezes a gente tem soluções de higiene mais suaves, elas têm um custo de operação, mas que é baixo, e é gerador de emprego, né? Em vez de dar uma manutenção do meu sistema de água a uma grande construtora, eu posso ter pequenas empresas, né, de jardinagem tomando conta da limpeza e do cuidado disso aqui. A gente tem quase 200 pessoas aqui, provavelmente gente de serviços técnicos, né, que talvez possam estar na redação de leis, de decretos, de normas, etc., né? Tem alguma sugestão a fazer, alguma ideia sobre como a gente pode, graças à ajuda dos profissionais que estão no setor público, que estão na academia, rumar para uma inserção, né, da obrigação de prestação de serviços ecossistêmicos na drenagem, na gestão das águas pluviais? Sim, com certeza, Pierre. A gente precisa, o que muitas cidades têm, que eles chamam de diretrizes, inclusive muitas vezes viram leis para sempre favorecer a drenagem sustentável, sempre que é possível, recomendando como fazer isso, recomendando todas as ferramentas que quem trabalha no assunto está familiarizado, como jardins de chuva, bacias de detenções, valas de biovaletas, né? Biovaletas, perdão, e outras ferramentas. Então, algumas cidades têm essas diretrizes já aprovadas, e todo projeto que vai ser feito necessita estar de acordo com essa diretriz para ser aprovado. Eu acho interessante assim, o caso da cidade de Durban, na África do Sul, porque eles começaram os primeiros projetos justamente quando eles calcularam que era muito mais barato usar essas soluções. O engenheiro-chefe falou para mim que ele fez um projeto para resolver um problema de inundação numa área da cidade que custava 9 milhões de rands, que é o dinheiro deles, e o chefe dele falou para ele, olha, eu tenho 900 mil, não tenho 9 milhões, tenho 900 mil, e ele mudou a estratégia, incluiu a parte de drenagem sustentável simplesmente por necessidade e resolveu o mesmo problema numa área relativamente densa, não era numa área periurbana, e a partir daí ele modificou todo o pensamento da cidade. E ele já tem uma diretriz, já tem uma lei sobre esse assunto. Então, é uma questão de transição. Voltando para o Brasil, acho que a gente tem uma questão cultural. Tem uma questão cultural também envolvida, onde nossos departamentos de drenagem ainda a maioria deles tem engenheiros civis. E muitos deles são bons, muito bons, outros têm muito a cabeça da engenharia como controle. Tem a visão de resolver a grande chuva e não entende que a grande chuva acontecendo 2, 5 vezes por ano, você tem todo um sistema hídrico para ser tratado durante um ano inteiro. Você não tem só uma obra que vai resolver a grande chuva, porque essa é a discussão que os engenheiros trazem. Falam, mas isso nunca vai dar certo numa chuva, isso não tem condição de segurar a água na quantidade de chuva que a gente tem, não vai adiantar. Só que tem chuvas do dia a dia, então tem outras águas que precisam estar reinseridas na cidade, com coleta da poluição difusa, com inclusão da população na hora de decisão. Acho que a gente está falando um pouco aqui de como esses projetos precisam ter a participação da população local. O que traz um pouco o ponto, que eu acho que eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão das comunidades informais e gentrificação, porque essa pergunta é muito boa. A gente, sendo bem sincero, ainda tem muito a aprender sobre esse assunto. Muito, porque isso acontece em muitas cidades e ainda, apesar de diversos mecanismos, como quando você constrói moradia social, onde a pessoa tem direito de moradia, mas ela não tem direito de alugar o apartamento dela. Muitas vezes a própria gentrificação do bairro pela requalificação fluvial,
mesmo em áreas de periferia, fazem com que essas pessoas saiam por não ter condições de pagar a loja, né, a comida do bairro em volta, né? Então, eu acredito que a gente precisa começar a testar. A gente tem muito projeto piloto na nossa cidade. A gente tem que pegar e começar a testar essas ferramentas de moradia social, de recuperação das áreas hidrográficas nas áreas de comunidade, como o Paulo falou, que muitas vezes são áreas favorecidas ecologicamente para serem testadas, pensando nessas ferramentas. O melhor exemplo que eu tenho para dar, eu acho que vale muito a pena todo mundo que tiver interesse olhar, eu posso compartilhar o link, é um projeto que a cidade de Buenos Aires fez no ano passado, no ano retrasado, sim, está terminando, é um projeto a longo prazo, né? Numa comunidade que estava em áreas de inundação, em cima do rio, completamente com a urbanização muito aquém da questão de iluminação, a questão de qualidade de circulação de ar, né? E o que eles fizeram foi uma construção de habitação social anexa à comunidade, quer dizer, não pulverizou a comunidade, e fizeram um levantamento da comunidade junto com a comunidade para determinar que casas deveriam sair dali e as casas que ficariam, determinando que as casas que fossem ficar deveriam ter o mesmo padrão urbanístico das novas casas do lado. E teve um projeto todo pensando no que essas pessoas iam fazer para ganhar renda, para que eles conseguissem se manter lá. Então teve um projeto de entender qual era a vontade de produção com que as pessoas trabalhavam naquela comunidade, e se criou uma área perto do bairro, mais perto de outros bairros que eram mais ricos, porque lá tem essa questão, que eu não sei se tem tanto em São Paulo, mas tem muito no Rio, onde a comunidade é colada com a parte, com os bairros ricos, né? Convivem literalmente na mesma bacia hidrográfica, e criaram funções de food truck e outras coisas que os moradores que ganharam o direito de morar na nova casa tinham o direito de trabalhar lá, e começaram a gerar renda para eles em cima dessa unificação com outro bairro. Então foi um projeto que não só pensou na casa, não só pensou na qualidade ambiental, porque teve a recuperação do rio, teve a recuperação da área inundada, mas pensou na questão econômica para essa população se manter nesse novo local. E só para terminar, a participação foi tão grande que eles discutiram ponto a ponto da lei que foi feita para essa área. Discutiram se a janela era azul ou branca, discutiram se a coleta de água ia ter aquecimento solar ou luz de LED, enfim. É uma área mais ou menos de 15 mil habitantes, e a discussão de Buenos Aires durante o resultado do processo desse projeto de como fazer isso numa área de 100 mil habitantes, né? Assim, vamos testar um projeto piloto, aprender com ele e pensar como escalar para as outras áreas. Eu só gostaria de complementar com um exemplo, também trazer um exemplo de Filadélfia, que eu tive num evento que eu participei agora em fevereiro, um representante do Philadelphia Water Department, ele veio mostrar uma experiência que eu achei muito interessante, que eles estão trazendo na conta de água dos moradores da cidade uma exemplificação de quanto eles poderiam economizar com infraestrutura verde. Então, se o sujeito recebe a conta de água todo mês na sua casa e mostra quanto que ele está pagando pela quantidade de água de chuva que sai do seu terreno, que ele está usando um sistema público, né, de drenagem, e quanto ele poderia estar economizando se ele estivesse segurando essa água em sua propriedade, ou no seu edifício, ou no seu lote. E, na verdade, isso gerou um movimento incrível de demanda por novas estruturas de drenagem sustentável em cada lote, em cada edifício da cidade. E eles criaram mais um mecanismo que eu achei muito pragmático. Eles criaram uma espécie de um Tinder, um programa de matches entre os moradores e os fornecedores e os projetistas. Então, no fundo, se você procura nesse aplicativo o tipo de solução que seria mais adequada para a sua casa, você vai encontrar uma sequência de fornecedores e projetistas que podem ser contactados
para fazer o projeto para você, implantar o projeto na sua casa e você começar a ter acesso direto aos bônus de sua conta de água. Então, na verdade, isso gerou um movimento incrível, porque, na verdade, você junta, a pessoa percebe que ela está perdendo dinheiro se ela não implanta esses mecanismos na sua casa e, ao mesmo tempo, ela tem acesso a todo um conjunto de profissionais e de fornecedores que podem executar o serviço para ela ter esse novo empreendimento, essa nova solução para a sua habitação e sua propriedade. Isso até gerou um movimento contrário. Eles foi tão bem sucedido que os donos dos grandes estacionamentos e áreas impermeabilizadas começaram a ficar revoltados, porque eles não estavam conseguindo ter acesso a todos os benefícios que poderiam ser das áreas menores, porque eles conseguiram fazer um coeficiente de forma que beneficiava os pequenos proprietários, os edifícios que pareciam que não tinham, porque você tem, inclusive, bônus por tetos verdes. Se você tiver um teto verde, se você não tem chão, mas você tem um teto, uma parede verde, você tem um bônus para a sua conta de água. Então, na verdade, isso gerou um sucesso muito grande. Você mexe no bolso das pessoas e elas começam a perceber que isso é um grande benefício para elas e acaba sendo, no final, para a cidade. É só uma solução muito pragmática que eu achei muito interessante, que é totalmente baseada no sistema de geoprocessamento lá da própria ESRI, o Arquinfo, né? Que permite que você mapeie, que os órgãos da cidade mapearam todos os espaços de cada lote da cidade e viram o potencial de cada lote para economizar tanto em água quanto em dinheiro para o seu proprietário. E, na verdade, gerando um investimento para a cidade, né? Excelente, excelente essa estratégia, né? Muito bom mesmo. Esse daí é o jeito, né, das pessoas conseguirem fazer valorizar, né, e entender também o que é, porque eles estão dando opção, né, de que solução que pode ser implantada no caso de cada morador, né? Eu acho isso daí amarra bem legal. A gente tem muitos comentários, perguntas, querendo a apresentação de vocês, os links que vocês comentaram. Então, eu gostaria depois de ver se a gente consegue disponibilizar isso, tá? E de alguma maneira fazer com que quem estava aqui hoje receba, né? De alguma maneira. E a gente está precisando concluir, né? Porque a gente já está batendo no horário. Só queria fazer mais uma coisa que eu acho que é importante, que é a coisa do vetor, né? Semana passada surgiu a história do morcego, que é um problema que alguns moradores começaram a ficar com medo de botar vegetação na cidade por conta de morcego. Agora entrou mais uma pergunta aqui com a questão de vetores, né? Por conta da acumulação de água de chuva. E aí eu só queria comentar que a gente, não vou nem passar essa pergunta, não, vou dar uma respondida, que é uma questão de equilíbrio ecológico. Se você tem um ecossistema que funciona, ele passa o próprio ecossistema vai ter o predador daquele vetor, né? E o morcego que está nas cidades, ele é um morcego frugívoro, ele não é um morcego que soltou esse vírus, né? Que passou o vírus para o pangolim, que foi passar para a pessoa que comeu e que daí saiu essa pandemia que botou o mundo todo em colapso, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a regeneração ecológica, né? Para um equilíbrio ecológico onde a gente consegue ter um ecossistema mais equilibrado. Eu queria agradecer pra caramba, assim, foi super bom, Paulo e Pedro, né? Eu queria deixar assim só um minuto, de repente, para vocês darem um fechamento e também fazer, na sequência, aí o Pierre vai fazer o anúncio da semana que vem, né? Eu acho que semana que vem a gente tem mais um tema, que algumas coisas sobre esgoto a gente não respondeu, porque semana que vem é esse o tema. Então, Pedro, quer dar uma última palavra? Perfeito. Eu queria agradecer muito, Cecília e Pierre, e o Paulo também, por esse debate maravilhoso. Assim, estou extremamente aberto aqui se as pessoas quiserem entrar em contato, discutir mais sobre o assunto, pensar a cidade, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Essa interdisciplinaridade é muito importante.
E meu pai, ele está online aqui, falou que assistiu, mandou um beijo e me mandou colocar aqui um site de um estudo que a gente fez na época da Prefeitura do Rio, que eu acho que é muito interessante. Você consegue achar o seu prédio na cidade do Rio, clicar em cima dele e ele te diz o teu potencial de coleta de água de chuva, né? Estudou o histórico de chuva da cidade, enfim, isso para estimular as pessoas a coletar, porque quanto mais os prédios reduzirem a vazão, menor vai ser o alagamento. Então, deixar um beijo para todo mundo aí, para meu pai também. Bem clichê, né? Então, e eu só também para terminar, acho que então o Rio já está pronto para poder começar a dar esse bônus de água para as pessoas, né? Começar a descontar na conta de água o quanto elas podem segurar de água nos seus terrenos. Já está em cima disso, já é só fazer no próximo mês, nas contas de água, vir esse valor. Olha, você pode ganhar tanto para segurar sua água. Isso já está dado. E acho que esse é o ponto que faz as pessoas se animarem. Na hora que mexer no bolso delas, elas vão ver, olha, realmente isso vai ser uma coisa que vai se disseminar com muito mais velocidade. E porque elas não conseguem entender que cada um é responsável pela água que cai no seu lugar e precisa tratar dela e segurar essa água. Não adianta empurrar a água abaixo. Isso é só um problema que carrega uma destruição maior quando você sabe que a água vai se somando, etc. E eu gostaria de agradecer muito, então, ao Pierre e à Cecília por essa belíssima ideia desses webinários. Eu acho que eles estão de parabéns. E agradecer ao Pedro por ele ter sido um ótimo colega aqui para a gente poder ter trocado as figurinhas hoje. Um abraço a todos. Obrigada. Aqui me alertaram, né, que a data está errada, é dia 3 de junho, tá? Eu e o Pierre comemos mosca nessa daí. É na quarta-feira, no mesmo horário, né? Sempre são as quartas-feiras, às 18h30. Então, é dia 3. Depois a gente faz uma correção no banner e vai divulgar isso aí para lembrar todo mundo. Mas as inscrições já estão abertas, né, para o mês todo. Então, já pode entrar lá e se inscrever em todos os próximos para receber os certificados, né? Cada webinário dá direito a um certificado. Basta se inscrever e estar presente, porque é feito um controle aí pela entrada de vocês com o nome, né? Vocês darem o nome quando vocês entram. Por isso que a gente pediu para que vocês colocassem. Quem ainda não colocou, por favor, coloca o nome e da onde veio, né? Qual é a instituição, para a gente poder ter o registro, porque isso aqui fica tudo impresso. E depois a gente vai poder passar essas perguntas, esse chat, para o Pedro e para o Paulo. Tá? Pierre, quer fechar? Sim, quero Obrigada, fechar. gente. Foi muito bom, muito bom. Todos, né? Pedro e Paulo e todos os presentes. Fechar em volta da nossa comunidade que está criando. A gente está vendo toda semana pessoas recorrentes, está se juntando, estou vendo que a gente ganhando força. Quem tiver sugestões de temas, de questões, a gente tem a página do Facebook e a página do Instagram, que é o Paisagismo Ecológico PUC Rio. Aí podem mandar sugestões, se a gente tiver links complementares, se Pedro e Paulo, né, tiverem links para passar, eles vão passar para a gente vai repassar lá. Então, a gente centraliza nessas duas redes, a gente vai divulgar as informações por lá e conversem com a gente. A gente pode focar, a gente está aberto, a gente está trabalhando esse webinar de uma maneira bem aberta para inovar. Então, quem tiver sugestão a respeito de temas, de assunto, de metodologia, qualquer ideia, mandem que a gente quer processar essas soluções e divulgar, aproveitar esse momento para realmente transformar as coisas, que eu acho que o momento é muito chave, é agora ou nunca, um pouco eu sinto esse chamado pessoalmente, né? Porque todo mundo se identifica. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Paulo. Dá muita dor ser tão rápido, né? Mas tem que ser também, porque é assim que a nossa vida está no dia a dia, né? Mas quem sabe mais à frente a gente pode voltar a numa coisa mais detalhada, mais específica e se alongar numa das inúmeras frentes que a gente viu. Muito obrigado, gente. E boa noite. Eu queria agradecer o Guilherme da semana que vem, estava aqui até agora. Não sei se ele continua, mas o Guilherme Castanha estava aqui, assistiu hoje também. E várias pessoas aqui que já, a Dani que já teve, a Juliana que vai estar, enfim, é legal que também a gente está tendo os palestrantes. O Gui está aqui ainda, está por aqui. Que bom. Obrigada por ter vindo. Gente, até a semana que vem.
É uma ótima semana para vocês. Fiquem em casa, usem máscara corretamente e é isso. Tá? É hora da gente se cuidar para poder cuidar das cidades depois, né? Tchau, gente. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. Boa noite. E os vídeos vão ser postados no YouTube. A gente também vai divulgar nas redes sociais. Todos os webinars vão subir no YouTube, tá? E nas redes a gente vai divulgar, tá? Para quem chegou em andamento e quiser divulgar também. Muito obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso a todos.